existe, o Flávio sabe disso, existe uma frase em latim que fala disso. Entrou a pessoa e cada um olha com os seus olhos. Quid quid recipitur, modus recipientes recipitur, né? Tradução, quer dizer, a gente só recebe as coisas segundo a medida da gente, né? Não tem outro. A minha medida eu acabo medindo o outro. Por isso que você diz que 99% da chance de cada um olhar de um modo diferente. Quer ver a gravidade disso? Se nós pegarmos uma família, filhos, o mais novo, 5 filhos. O mais novo tem 15, o mais velho tem 20. Então nós vamos fazer uma entrevista com esses jovens filhos sobre o seu querido pai ou a sua mãe. De repente nós vamos falar assim, mas peraí, vocês não estão falando da mesma pessoa? Porque apenas biologicamente, apenas geneticamente, aquele homem, aquele senhor, é pai daqueles filhos. Porque a percepção decorre das experiências. E são estas experiências que vão determinar como eu percebo o outro. Daí a necessidade do autoconhecimento. Agora, complementando aqui essa parte, cabe a pessoa que chegou, que está causando uma primeira impressão, a ter sensibilidade para perceber no outro como ele está reagindo à sua impressão e fazer mudanças no seu comportamento para tentar modificar essa impressão se ela estiver sendo negativa ou acentuar se ela estiver sendo positiva. Só dando um exemplo. Vamos dizer que eu estou fazendo uma palestra para um grupo de empresários. Além de eu estar me comunicando, eu tenho que ficar atento a como as pessoas estão reagindo à minha palestra. Se eu ficar atento, eu posso perceber que, vamos dizer, que eles não estão gostando da palestra, ou não estão reagindo, ou não estão concordando. E se eu ficar atento a esse fato e perceber que eu não estou agradando, eu posso começar a mudar a minha maneira de falar, entrar com outro assunto, dar outros exemplos, até chegar num ponto em que eu me torne, comece a me comunicar de uma maneira mais adequada e aí mudar aquela impressão que aparentemente não estava sendo bem aceita. Então, você pode também, quem está causando a impressão, pode ter essa sensibilidade de saber se está agradando ou não e tentar contornar isso fazendo mudanças no seu comportamento. Mas o que é extremamente difícil. Se o sujeito não for treinado para isso, ele pode até se perder, pode se irritar, se ele não for treinado para isso, sabe? Porque você mudar, falando, não estou agradando, o que eu vou fazer para agradar? Mas talvez seja o que falta no mundo de hoje, Padre César. Se nós começarmos a preocupar em agradar menos e falar mais o que tem que falar, talvez a gente consiga mudar a percepção das pessoas. Porque eu acho que hoje a mídia está determinando padrão de estética, padrão de beleza, padrão de comportamento. E as pessoas estão perdendo o referencial. Então, é mais ou menos assim, o que eu devo falar para ser agradável? Mas então, peraí, então é mais fácil pegar qualquer um... Não, isso se chama jogar para a torcida. Jogar para a torcida. Mas aí tem esse lado, que na verdade, se você... mesmo que haja esse comportamento aí comercial, né, que o Gilberto está falando, mas você tem que lidar com a realidade dos fatos, você tem que se comunicar com as pessoas. Voltando à questão da comunicação, Gilberto, não é a minha intenção de comunicar, é se eu conseguir comunicar ou não. Não adianta eu falar tudo certinho, mas as pessoas não entenderem. Então, é importante eu dar o meu recado. Por exemplo, na questão de sala de aula, muitos professores, existe um problema de ensino hoje, que o professor, ele dá a aula dele sem perceber se a pessoa está entendendo ou está interessado no assunto ou não. Então, a mesma, está dentro desse contexto da impressão, da aparência. Você tem que analisar se você está recebendo, se a tua mensagem está chegando da maneira adequada e você ser flexível para adequar essa mensagem para que o interlocutor possa entendê-la de maneira adequada. Hoje o professor, coitado, se ele conseguir dar aula, tá certo? É bom demais. Em certos contextos, muito mais de tentar agradar os alunos, então é um danado, né? Vamos ver de novo pessoas fazendo perguntas, vamos ver as respostas que elas dão? Pra mim, todo mundo é bom. Imagina uma coisa, primeira impressão, né? Primeira impressão que fica, né? Aí depois
a gente vai ver, afinal de contas, não é aquela coisa que a gente imagina que é, né? Eu achei que a minha supervisora era uma coisa, quando eu fui ver, infelizmente era outra. Mas eu consegui conviver 7 anos com ela. Já. Ela transmite isso pra gente, sabe? E depois não é nada disso. Você espera uma coisa e depois é outra, né? Não só o colega assim, mas até golpista é desse jeito, né? Ele te passa uma impressão e depois é outra. Já. Arrogante. E não era? Não. Depois que eu fiquei conhecendo, que eu vi que não era. Ah, eu não lembro exatamente, mas isso acontece às vezes. Mas a gente se engana. Geralmente a gente imagina o pior da pessoa, mas não é. A gente confia nas pessoas, né? Pensa que é amigo da gente, no fim não é amigo. Na hora que eu bati o olho, na hora que eu achei que era uma coisa, e depois aí eu vim conhecer a pessoa e senti que não era nada aquilo. Pois é, aí a gente podia entrar na questão moral disso, né? Se é moralmente correto a gente se adequar às exigências para que o outro goste da gente e vice-versa, né? A gente tem os dois lados, tanto quem se prepara para passar uma impressão, como também o outro para receber. Que não se cuida para receber, né? A questão moral nisso, né? Se é válido, não é válido. Eu acredito que você precisa, antes de mais nada, ter ética, ser ético e, principalmente, ser genuíno. Você precisa passar a sua informação de uma forma genuína. Você precisa ser quem você é. Porque se você oferece transparência por meio da forma como você se comunica, como você se coloca, pelas suas crenças, pelo que você deseja, você vai passar a ser uma pessoa verdadeira e, consequentemente, pode ocasionar uma boa impressão. Só que, infelizmente, no mundo de hoje, a gente consegue observar que as pessoas se moldam a um contexto e passam artificialidade nessas informações. Às vezes por necessidade. Olha. Muitas vezes por necessidade, exatamente por necessidade. Porque, como muito bem colocado, a gente observa que as pessoas, cada vez mais, elas se moldam de acordo com o que a sociedade promove pra gente. Então, é uma estética, as mulheres precisam ser magras, estarem bem vestidas, o cabelo hoje todo mundo é na chapinha das mulheres, verdade. O homem tem que estar sempre muito bem vestido, barba muito feita, uma roupa impecável e, além do mais, cheiroso, viu? E cheirosa também. Então, por quê? Porque existe uma estética, existe uma promoção de quem é você, que é o chamado do marketing pessoal. Eu preciso passar a melhor impressão e muitas pessoas, nesse momento, passam algo que não é, que não condiz com a verdade. Só que precisa ter muito cuidado com isso, porque o outro, principalmente quando conhece quem é você, sabe que naquele momento você está tentando enganar. Mas isso tem uma coisa